conseguiu o acesso. E é igual eu falei, uma pena ele ter deixado o clube para jogar o Paulistão e depois voltar, né? Ainda mais o Náutico com o calendário tudo certo, Série B e tal. Foi uma pena ele ter saído de fato, até porque já era um nome que o próprio Hélio dos Anjos gostava bastante. Mas tudo bem, ele já passou por outros clubes do interior de São Paulo, já jogou o Paulistão também outras vezes, no próprio Noroeste nesse ano, né, o clube que ele estava emprestado. O Náutico não conseguiu a compra em definitivo dos seus direitos, por isso que ele retornou. Em 2023 pelo Botafogo de São Paulo e o Paulistão foi pela Inter de Limeira, né, 2023, onde ele sempre deixou uma boa impressão de fato, né, ele que é destro, ambidestro, então é um cara que pode fazer as duas funções, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Na Série C ele jogou mais pelo lado esquerdo também com o Hélio dos Anjos. Das 20 partidas do Náutico na Série C, todas como titular. Na Série B também ele jogou rapidamente em 2023, foram 9 partidas, 8 como titular, naquela ocasião pelo Botafogo de São Paulo, né, que conseguiu a permanência no torneio, 1,90 m. Eu acho que é um bom nome sim, e é uma boa notícia, né, esse retorno do defensor. Agora, vamos ver o que o Náutico vai fazer, se vai continuar com as peças que tem, se vai atrás, por exemplo, de um outro nome até o fim do Campeonato Paulista, né, porque aí o Campeonato Estadual vai terminar em março, então tem que ver como que vai ficar essa situação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar também sobre o Juninho, né, finalmente anunciando a sua contratação, o Náutico, um nome que eu gostei bastante, acho que chega para agregar, até porque ele só tem 30 anos, deixou uma boa impressão pela Ferroviária, com 10 gols e 7 assistências, tudo bem, jogou a segunda divisão do Campeonato Paulista também, só que na Série B, olha os números, né, 34 jogos, 6 gols e 6 assistências, inclusive ele se lesiona, né, na reta final do torneio, e aí foi um dos motivos que o Náutico também demorou um pouco mais a anunciar o jogador, que pode fazer duas funções, tanto de meia de criação quanto de ponta. Então acho que no esquema do Hélio dos Anjos vai encaixar muito bem. Já havia deixado uma boa impressão da Ferroviária quando consegue o acesso em 2024 da Série C para a Série B. Foi bem na Série B, né, com 12 participações em gols em 34 jogos. Para quem não é um centroavante, é um número bem interessante. Na Inter de Limeira também deixou uma boa impressão no Campeonato Paulista, né, de 2023. Inclusive jogaram juntos, né, o Carlinhos e o Juninho. Então podem se encontrar de volta para a Série B, né, depois que o Carlinhos voltar do Noroeste. Enfim, bom nome, gostei. Acho que é um nome que faz sentido, que já tem experiência na competição, que já passou por vários clubes, então já está mais experiente. Não é um cara de 21 anos, 23, que ainda você não tem tanta garantia, já com 30 e basicamente viver no auge da sua carreira. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Juninho também, se você gostou ou não dessa contratação. Quero falar também sobre o Luiz Felipe, né? Acerto também, bom nome. Bom, sem acerto financeiro, Luiz Felipe rescinde o contrato e acerta com a equipe do Náutico, né? Ele tinha contrato até o fim de 2026 com a Ponte Preta, deixou uma boa impressão também, já havia trabalhado com o Hélio dos Anjos na Ponte em 2023, acho que foi isso, né? Mas eu lembro que ele trabalhou com o Hélio dos Anjos e nessa última Série C pela Ponte Preta foi bem também, né? Foram um total 26 partidas, na Série C 21 jogos, a grande maioria como titular também, tá aqui ó, 21 jogos, 14 como titular, podendo jogar como volante pelo lado direito e tal, um meia central, não é um cara tão recuado assim, é um camisa 8 basicamente. Não é à toa que na Série C mesmo, ó, em 21 jogos, 1 gol e 3 assistências. Se a gente pega também os últimos desempenhos dele na Série B, 2024, 13 partidas e 1 assistência, jogou como lateral direito pela equipe da Ponte Preta, né? Então não foi um jogador que foi bem somente, por exemplo, nessa última passagem dele, já vem de um desempenho interessante há algum tempo, e na Série B, né, podendo jogar de lateral direito e volante, ou até um meia como um pouco mais ofensivo, né, tipo um camisa 8 com mais liberdade para o campo. Foi titular como lateral direito em 2023 e em 2024, com o Hélio dos Anjos, inclusive utilizando ele nesses setores. Então, um volante e podendo jogar de lateral, essa versatilidade do Luiz Felipe eu acho que é bem interessante também. 1,78 m, uma altura boa também para ser esse cara um pouco mais de armação e de lateral também, que vai apoiar bastante. Gostei desse nome, sinceramente, eu tenho gostado do mercado de transferências do Náutico, tá? Até aqui eu acho que são nomes bem razoáveis e que viviam boas fases. Não é aquele cara que chega, nossa, não marca gol desde 2023, nunca jogou a Série B antes, foi destaque da segunda divisão do Paulistão e chega com 27 anos. Não é isso, são nomes que eu acho que está bem interessante. E aí surgiu mais um aqui agora que eu acho que pode ser uma alternativa, um complemento, que eu vou deixar aqui para vocês. Ó. Também no portal Timbu Web, não indica que está conversando nem nada assim, é uma especulação. Tá aqui, ó, o Náutico está sem centroavante, né? Esse aqui está ficando livre no mercado daqui a 2 dias, que é o Matheus Babi, que tem contrato, né, com o Juventude e com o Atlético Paranaense só até o fim
dessa temporada, tá? O Furacão que comprou ele, nossa, eu lembro quando comprou, em 2021, por quase 12 milhões de reais. Tô ficando velho, hein? Já gravava vídeo aqui, não pro canal, né, pro Futebol Team, mas pro outro, que é o Black Cartel, né? Se você me conhece, definição atual, o número para o futebol caia. Então talvez seja só depois do início da Série B que chegue mais reforços, pode ser. Então tá aqui, ó, a razão, né? O Náutico ainda não fechou o orçamento porque aguarda para o início de janeiro a proposta da Liga Forte União para aquisição do percentual dos direitos comerciais. E acertando, né, com a LFU, o clube receberia algo em torno de 10 bilhões e esse valor seria importante, né, para a quitação de algumas contratações e salários e tudo mais, para não ficar devendo já no início da temporada. E ainda também, ó, outra possibilidade é aderir ao contrato que já existe com a Série B com a ESPN e o grupo Disney, né, válido até 2027, mas sem a venda da parte dos direitos, então poderia ser uma alternativa também. Cada um dos clubes, né, dos 20, receberia 13 milhões, que pode ser maior, e a CBF também na jogada. A proposta feita, né, pela Confederação é de 12 milhões brutos, com desconto apenas dos impostos, né, que vai dar ali uns 10 milhões livres, 9 milhões, algo próximo disso. Enfim, eu acho que pode acabar sendo uma boa, dependendo, caso terminem alguns estaduais, e aí o Náutico recebendo esse valor pode ir atrás de algumas outras contratações. Enfim, de qualquer forma, planejamento já começando para essa próxima temporada. O próprio Guilherme dos Anjos, que eu vou deixar aqui, ó, técnico do Náutico, tem lateral como prioridade e planeja outros 3 reforços no futuro. Ó, ele fala aqui, ó, um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. Esse é o objetivo do clube. Ele fala que, ó, estamos buscando um lateral esquerdo e depois, né, vamos dar um tempo e em cima de uma análise criteriosa, vamos em cima de outras 3 posições no mercado. Só precisamos respeitar o tempo do clube. Então, um volante, um centroavante, um zagueiro, além também de um lateral esquerdo. Essa deve ser as próximas 4 contratações, né, do Náutico para essa próxima temporada. Ele ainda fala também de um diálogo com o presidente, né, o Bruno Beckler, que ele fala aqui, ó, tem sido uma conversa muito fluida com o presidente dos últimos clubes que iniciamos a temporada. Veja esse trabalho como mais fluido, com uma comunicação extremamente positiva, sem muito melindre, né, isso é positivo, disse aqui então o Guilherme dos Anjos. Enfim, 2 milhões e meio de folha, né, salarial, e a tendência é que com esses mais 4 reforços aumente. Sem dúvidas, dos alvos para o meio de campo é o Rodrigo Andrade, ainda mais depois dessa situação com o Vilela. Eu vou deixar aqui essa informação do Igor Moura, jornalista aí da Rádio Jornal, trouxe aqui, ó. Após a saída de Leandro Vilela, o nome de Rodrigo Andrade ganhou ainda mais força no Náutico, principalmente, né, pelo fato do atleta ter demonstrado interesse em defender outros clubes, de defender, né, o Timbu em relação a outros clubes e até outros portais, o Blog do Torcedor, essa matéria aqui também do Globo Esporte, falando sobre o alvo, né, do Rodrigo Andrade para o meio de campo. Já tinha falado sobre ele, teve outros nomes especulados, o Alencar também da Ferroviária, pode ser que volte à pauta, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo não. Tem aí contrato, né, tinha contrato com o Goiás, em 2025 disputou 24 partidas, apenas 2 gols e 2 assistências, oscilou bastante assim como o Goiás de forma geral. O que eu vejo como mérito, ele já fez boa Série B pelo Vitória e pelo Paysandu em 2017, mas eu vejo que mais recente, pelo Guarani em 2021-22, foram 2 anos muito bons, jogando o Campeonato Paulista e a Série B. Olha aqui, ó, 36 partidas, 1 gol, e 2022, 37 jogos, 1 gol e mais uma assistência. Pelo Vitória conseguiu o acesso em 2023, jogou alguns jogos da Série A, conseguiu o acesso pelo Mirassol em 2024, mesmo não sendo titular absoluto, e nesse ano quase que consegue o acesso pelo Goiás também na Série B, né? Ele fez 14 partidas, 10 como titular, enfim, apesar dos altos e baixos, pelo Mirassol da mesma forma, foi um 12º jogador. 2023, ó, foi uma peça muito importante para o Vitória, 2 gols e 2 assistências. E 2022 e 2021 foi muito bem também pelo Guarani, jogador que joga ali como um volante mais pelo lado direito, não é aquele cara que vai ficar toda hora dentro da área, mas ajuda bastante, né, na criação das jogadas, e é o nome que eu acho bem interessante de fato. Lembrando que ele não tem vínculo com o Goiás para 2026, vi alguns portais falando, né, que tentariam um empréstimo ou algo assim, mas não é esse o caso, ele não tem contrato, ou seja, poderia chegar de graça. Pode deixar a sua opinião sobre o Rodrigo Andrade, se seria, né, esse o volante ideal que o Náutico busca para 2026, jogador que tem 28 anos de idade. Bom, já que falamos de lateral esquerdo, eu vou indicar 2 aqui que eu vejo que podem ser boas alternativas. Lembrando que não é uma procura do Náutico ou algo assim, uma sugestão de que estavam na última Série B, né, que já tem uma certa experiência. Primeiro que é o Patrick Bray, 28 anos de idade, lateral esquerdo que esteve por último no Novo Horizontino, nessa última temporada, 26 jogos e 2 assistências, não foi o melhor ano da sua carreira, né, mas ainda assim, ó, 14 partidas
Na Série B, 9 como titular. Teve uma lesão, ficou um tempo afastado dos gramados, e aí no Campeonato Paulista também foi o titular do Novo Horizontino, 9 partidas, 7 como titular. Acho que pode sim ser uma boa. Lembrando que ele jogou também pelo Botafogo de São Paulo em 2023 e 2024. Né? 2024 está aqui, ó, todos os 32 jogos como titular, 2 gols e 2 passes. Campeonato Paulista da mesma forma em 2024 pelo Botafogo de São Paulo, e a Série B também de 2023, onde ele já teve um destaque também, ó, 29 partidas, uma assistência e um gol marcado. Jogador que surge muito bem lá na base ainda do Vila Nova, passa bem pelo Tupi, chega no Cruzeiro, faz poucas partidas como profissional, joga também um tempo, né, entre Curitiba, Ferroviária, Cruzeiro, CSA, oscilando entre altos e baixos, até ir realmente bem pelo Paysandu em 2022. Consegue a Série C, conquista uma Copa Verde, 41 partidas, 2 gols pelo Paysandu, faz um bom Campeonato Paulista pelo Água Santa, aquele time que chegou na semifinal da competição, ou na decisão, agora eu esqueci, e aí vai para o Botafogo de São Paulo, onde fica 2 anos consecutivos